Esse vídeo vai pegar fogo, porque hoje eu resolvi fazer uma revelação sobre um ex-integrante do Diante do Trono que saiu da Igreja Batista da Lagoinha e veio para minha igreja. E eu quero contar como era a vida dele no auge do Diante do Trono. Também vou contar a minha experiência pessoal com a Ana Paula Valadão e com o Diante do Trono. Mas hoje nós vamos reagir primeiro a um vídeo do Cristão Também Pensa. E logo depois nós entramos nesse assunto. Vamos lá. O pastor Gustavo Bessa, esposo de Ana Paula Valadão, vem a público e expõe como ela está diante do que está acontecendo na família Valadão e confirma que o pastor Márcio Valadão não está participando da Semana da Virada, que inaugura novos começos em Niterói, porque está na casa de André Valadão. Como a Ana tem se sentido diante de toda a situação familiar, está arrasada. É uma situação muito difícil, muito pesada, muito triste. Não somente para ela, mas para todo mundo. Ore por nós, ore por ela, ore por todos nós. Deus pode pastorear os corações e Ele pode fazer. E cremos sim, eu creio que Deus vai fazer algo. Deus tem os meios, tem os modos e tem o tempo. Se o pastor Márcio foi para a casa do pastor André nesses dias, sim, ele foi para a casa do pastor André. Se o pastor Márcio está por dentro do que está acontecendo, sim, ele tem acompanhado, mas não tem falado nada. Não tem falado nada. Ana Paula Valadão posta uma foto indo para novos começos em Niterói e escreve: brincando de provar óculos para tentar colorir o olhar. André Valadão faz algumas publicações com seu pai. Conceitos como família e, acima de tudo, como família do Senhor. Que esse alimento seja não apenas para o nosso corpo, mas para a comunhão também. Em nome de Jesus. Amém. Ele também fala sobre a afirmação de Ana Paula Valadão em sua última pregação na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, onde afirmou que é mãe do Brasil. É cada uma pensão socioafetiva. Quando a Ana fez aquela declaração assim, mãe do Brasil, era uma referência ali a Débora, uma juíza que havia intercedido por Israel, pelo povo de Israel, pela redenção do povo de Israel. Então foi naquele sentido, né? Usando aquela figura metafórica de alguém que se importou com o Brasil, que orou pelo Brasil, que chorou pelo Brasil, que pregou o evangelho no Brasil. Então é dentro desse sentido que ela falou sobre ser mãe da nação. Então é importante você conhecer a Bíblia e ver essa referência ali no livro de Juízes, né? de Débora, que se colocou como mãe de Israel, né? E por amor a Israel, ela esteve lutando aquelas batalhas. Então é nesse aspecto que a Ana colocou ali aquela expressão. Gustavo Bessa também responde um seguidor que pergunta: depois da pregação da Ana na Lagoinha Matriz, será que ela volta a pregar lá de novo? Não sei. Tem um princípio que diz: o futuro pertence a Deus, não é verdade? A vida de todos nós está nas mãos do Senhor. E não conhecemos o futuro, né? Então, não sei. Ele também deixa uma palavra para todos que congregam na Lagoinha. É o que eu digo hoje aos membros das Lagoinhas? Eu digo nada, digo que o Senhor te abençoe. E o importante é congregar, estar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus quando ela é pregada, né? E se a Bíblia tem sido pregada, se os pastores são homens de Deus, mulheres de Deus, e se você vê o seu crescimento em Jesus, na Lagoinha, permaneça servindo Jesus. A placa da igreja é muito pequena em se comparando com o Evangelho de Jesus. Isso é que importa. No céu não tem placa. No céu tem os salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que é importante, é só isso. Gustavo Bessa também dá o seu parecer sobre o porquê de Deus estar permitindo tudo isso vir à tona. Sim, eu concordo com você. Tudo isso é muito triste. E como eu tenho falado aqui, trouxe muita vergonha, muito peso.
Limpeza para o coração de todos. E tem coisas que a gente não entende, por que Deus permite acontecer. Por que Deus expõe. E eu também já falei aqui também algumas vezes que no tocante à exposição, eu acredito que Deus permite para que ídolos sejam quebrados. Às vezes nós levantamos ídolos no nosso coração que não tem nada a ver com Deus. Levantamos instituições, levantamos pessoas, levantamos movimentos e os colocamos como ídolos e começamos a imaginar que a vida não existe sem eles. E Deus então expõe algumas situações de fragilidade para que esses ídolos sejam quebrados e para que os nossos olhos estejam somente nele. Mas todo esse movimento dói. Então ore por nós, ore por nós. Ele rebate um seguidor que afirma que eles estão envergonhando o Evangelho. Não entendi por que você colocou aqui que temos envergonhado o Evangelho. Eu discordo de você. Eu discordo porque envergonhar o Evangelho é não se posicionar pela verdade. Envergonhar o Evangelho é não se posicionar pela justiça. Envergonhar o Evangelho é se omitir quando na verdade se tem que agir. Envergonhar o Evangelho é ficar em silêncio quando é necessário falar a verdade. Isso é envergonhar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E, portanto, se amamos a vida das pessoas, nós buscamos viver na luz e andar na luz. E depender de Deus, e clamar a Deus, e buscar a Deus, e reconhecer que Deus é aquele que pode mudar o nosso coração. Isso é honrar o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Ele também comenta a fala do pastor Silas Malafaia, criticando o evento que a Lagoinha está promovendo na virada de ano. O que eu achei da mensagem do pastor Silas? Bem, eu achei uma mensagem legítima, uma reflexão muito pertinente em se tratando do dia 31 de dezembro, quando as igrejas, a maioria delas, organizam culto de passagem de ano, culto de ano novo para os membros, para que todos se reúnam, para orarem juntos, para buscarem a Deus juntos. Então ele fez uma reflexão nesse sentido e eu achei uma reflexão muito pertinente, muito legítima para esse tempo que temos vivido. Eu sei que o pastor Silas tem uma maneira bem intensa assim, de falar, bem forte, não é? Mas eu estou pensando assim, no teor daquilo que ele compartilhou e eu penso que faz sentido sim. Ele responde um seguidor que diz: Pastor, estou cansada de igreja, quero congregar online em casa. Posso? Igreja, muita confusão. Olha, eu compreendo você perfeitamente, mas não tem a ver com a igreja. O ser humano, nós somos muito complicados. Nós temos as nossas histórias, os nossos medos, os nossos projetos, as nossas visões. Nós temos tudo isso e por isso nós muitas vezes temos problemas uns com os outros. E a Bíblia nunca fechou os olhos para isso. Ela diz que assim como ferro com ferro se afia, o homem é o seu amigo. E a igreja é esse lugar, o lugar onde podemos crescer juntos, amadurecer juntos, um lugar onde podemos nos ajudar, orar uns com os outros, orar uns pelos outros. Portanto, é impossível haver igreja online. Impossível haver igreja da internet. Não existe, isso não é bíblico. Igreja online, igreja da internet é algo que não é bíblico, não é de Deus. Não é de Deus. O que é de Deus é esse lugar onde nós nos reunimos pessoalmente, fisicamente, para orarmos uns com os outros, conversarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros e alegrarmos uns com os outros. Bom, agora eu vou compartilhar o que eu falei no início do vídeo, a minha experiência com um ex-integrante do Diante do Trono, um ex-integrante da voz mais linda, não é um que tem uma das vozes mais lindas. Ele era o que tinha, ainda tem, porque está vivo, a voz mais linda, que gravou uma das músicas que fizeram mais sucesso. Não vou falar o nome. Por que eu não vou falar o nome? Porque eu não quero receber um processo, né? Mas eu vou falar e todo mundo vai saber de quem que eu estou falando, né? Quem acompanhava o Diante do Trono. Primeiro eu quero compartilhar o que o pastor Gustavo falou, quando a pessoa perguntou o porquê de tantos escândalos e que ela estava triste. Eu tenho pregado muito sobre isso na igreja e tenho falado aqui no canal
que os escândalos, eles acontecem justamente para quebrar a idolatria. E eu fiquei muito feliz que o pastor Gustavo compartilhou isso, que é exatamente o que eu sempre falo aqui no canal e falo na igreja. Sabe por que é muito bom existirem esses canais que muita gente diz que é canal de fofoca? Sabe por que é muito bom existirem esses escândalos sendo expostos? Porque eles sempre aconteceram, porém eles não eram expostos. Eu vou te provar que eles sempre aconteceram, principalmente no Diante do Trono, porém na época eles não eram expostos porque não tinham esses canais como tem hoje que expõem, né? Por que é tão importante? Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, há uns 20 anos atrás, eu estou com 43 anos. Há mais de 20 anos, né? Porque há 20 anos atrás eu tinha 23 anos. Há mais de 20 anos atrás, eu tinha uma imagem do Diante do Trono como perfeitos. A Ana Paula Valadão, para mim, ela era perfeita. André Valadão, perfeito. A Igreja Batista da Lagoinha, perfeita. E eu estou falando de uma maneira literal. E ainda hoje, existem pessoas também que pensam dessa forma. Desculpa, eu estava olhando para o lado errado da câmera. Agora eu vou olhar para o lado certo. E o que acontece? Quando você tem essa imagem perfeita de alguém, você está caindo no pecado da idolatria. Então, muita gente idolatra a igreja, idolatra pastor, idolatra grupo de louvor, achando que são pessoas que não têm erros. E toda essa situação que a gente está vendo da Igreja Batista da Lagoinha, Diante do Trono, Ana Paula Valadão, André Valadão, é justamente para mostrar que eles são seres humanos, é uma família como toda família. Então, não tem porquê você não querer mais estar na igreja, você ficar horrorizado porque acontece isso, porque isso é normal, acontece em toda a família, eles não são deuses, eles não são deuses. A minha experiência com a Ana Paula Valadão, eu falei que eu iria falar, eu vou falar primeiro da minha experiência com ela, foi maravilhosa. Quando eu encontrei a Ana Paula Valadão a primeira vez, em 2008, eu me lembro, lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, eu a vi na porta da igreja, no auge do sucesso do Diante do Trono, ela cumprimentando todo mundo, o pastor Márcio, uma humildade. E eu levei uma carta, né, para entregar para ela com todo o meu testemunho que Deus tinha feito na minha vida. E Ele fez muito na minha vida através dos louvores do Diante do Trono. E o tempo foi se passando, depois de muito tempo, eu fui vendo a Ana Paula entrando em várias polêmicas, em várias confusões na internet, vocês lembram disso? E eu fui vendo que ela não era uma deusa, que ela era uma pessoa comum, normal, e foi quebrando a idolatria. Porém, o meu amor por ela continua exatamente o mesmo. O que é puro ficou, o que não era pecado ficou. Então, se você está escandalizado com essa situação, eu te aconselho a ler a Bíblia. Se você já leu, volta a ler a Bíblia e você vai ver que as pessoas da Bíblia, elas eram exatamente iguais, cheias de defeitos, cheias de qualidade, como todo mundo é. E quando eu me tornei pastor, depois de muitos anos, eu recebi um ex-integrante do Diante do Trono, com a voz linda, maravilhosa. Ele frequentou alguns cultos da minha igreja e pela insistência dos membros, não porque eu queria, né, eu acabei deixando ele fazer o solo do louvor lá que tem no CD Preciso de Ti. E aí ele fez o solo, meu Deus, que voz, idêntica ao CD, uma coisa maravilhosa. E depois eu fui ouvi-lo, conhecer toda a sua história, e ele mesmo me contou a história que ele vivia. Então, assim, horrenda. Eu não vou expor as coisas que ele fazia. Mas a Ana já expôs muitas situações também sem colocar o nome do sofrimento que ela viveu na mão dele. Então, assim, na época, não era o que a gente pensava. Não era aquela santidade toda que era passada, que nós pensávamos. Existiam coisas horríveis acontecendo por trás dos bastidores. Sempre aconteceram. Então, que cada um entenda que a salvação é individual, que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual, que nós possamos ficar firmes em Jesus. Eu nunca pensei em sair da igreja por causa de escândalos. Já erraram muito comigo. Esse ex-integrante do Diante do Trono não quis congregar na minha igreja. Sabe por quê?
porque eu fiz uma pregação sobre aliança com Deus. Ele estava frequentando os cultos e já estava quase se tornando um membro. E aí ele estava se envolvendo, né, se relacionando com uma pessoa da igreja, e por isso que ele foi, né, com certeza, estava lá na igreja. E o que aconteceu? Um dia eu trouxe uma palavra sobre aliança com Deus, sobre ter compromisso com Deus. Ele me chamou no WhatsApp, discordando e falando que eu estava errado, que imagina ter aliança com Deus e contra. E hoje eu sei que ele nunca foi convertido, até porque hoje ele se denomina como ateu, né? Então, que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos colocar os nossos olhos fixos em Jesus e jamais se desviar da fé. Ouça o conselho do pastor Gustavo nessa última pergunta sobre igreja. Não para de frequentar a igreja, não para de congregar, porque a salvação é individual e é bíblico. Jesus fundou a igreja.